são as 8 horas e estão com mais de 30 pessoas aí entrando na live. Eu quero dar boa noite a todos, agradecer a participação de vocês em mais uma Live 30. Como vocês sabem, né? Sou o Gaspar Carreira, um agente transformador através da governança, transformando pessoas e empresas a buscar sua sustentabilidade e perenidade. Como vocês sabem, né? Vamos ter 30 minutos aqui de conversa com um especialista na área jurídica, tema importantíssimo para nós, conselheiros consultivos, que muitas vezes nós ignoramos. Achamos que a carreira, a atuação do conselheiro consultivo não tem riscos, só o de administração. Lê do engano, né? E para isso, a gente vai contar com um convidado muito especial. Vocês já sabem, tem uma sequência de perguntas que eu vou estar fazendo. Vocês vão, através do chat, né? Interagindo e perguntando também, que eu vou botando dentro do nosso flow de perguntas para o nosso convidado. O Gabriel, o Gabriel que está aqui conosco, nos apoiando hoje, vai estar, de vez em quando, também botando no chat, né, algumas informações para vocês. Então, vamos começar aqui com o nosso grande convidado hoje, né, o João Alberto Teixeira, como ele já falou, profissional da área advocatícia, da área contábil, especialista em várias matérias ligadas à governança corporativa e principalmente aos conselheiros consultivos. Hoje, vamos falar efetivamente sobre a importância do conhecimento dos riscos jurídicos para os conselheiros consultivos. Boa noite, João. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. À vontade para a sua participação. Enquanto isso, o Gabriel está botando aí o LinkedIn do João no nosso notes. Muito legal, Gaspar. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel, Gaspar. É um prazer estar aqui novamente no Celint, na live. Tivemos esse ano já na live do FAM, né, o curso que nós temos de empresa familiar aqui no Celint. Já foram 5 turmas. E também estou como coordenador nesse curso do Celint, nesse workshop, que é a responsabilidade civil, né, os aspectos jurídicos para o conselheiro consultivo. Então, nós vamos bater um papo hoje aqui sobre essa questão da responsabilidade civil ou prevenção, né, que o conselheiro consultivo tem que ter na sua jornada, na sua carreira, para não perder seu patrimônio, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre proteção de patrimônio no final também. Então é isso, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja muito produtiva o nosso bate-papo aqui. Obrigado, João. Para começar, né, sem se aprofundar muito, João, um conselheiro consultivo, né, mesmo sem a função deliberativa, já que ele é consultivo, não é deliberativo da administração, o que esse conselheiro precisa saber sobre os seus deveres fiduciários? Legal. Bom, Gaspar, os deveres fiduciários, né, do conselheiro, para que a responsabilidade dele seja sempre preservada, a gente costuma listar a lealdade, enfim, a transparência, o cuidado com a informação, aquilo que o Selim te ensina, né? E nesse momento tem que tomar um certo cuidado redobrado, que é quando a gente fala que se o conselho vai ser muito mais hands-on ou hands-off. Cuidado quando você for colocar muito a mão na massa. Se previna, né? Principalmente conselheiros que compõem comitês, né? Então tome muito cuidado com a sua entrega, com a sua responsabilidade, o que está na sua alçada. E um ponto que eu falo muito nesse dever fiduciário, além das informações, das transparências, documente tudo, escreva tudo, né? Acho que podemos começar com esses pilares aí. Muito bom. Isso é interessante, né? Falar aqui um pouco sobre a responsabilidade. Como o conselheiro ele é consultivo, né? Ele acha que ele tem menor responsabilidade. Mas tem que lembrar que ele influencia, ele inspira os sócios da companhia, que quem tem efetivamente o poder deliberativo, a tomada de decisão, né? Muitas vezes é muito mais forte, né, a responsabilidade de quem influencia nessa tomada. O quanto que você tem que estar municiado de informações, de fatos e dados, de independência, de neutralidade, para estar apoiando a tomada de decisão de terceiro. Então, a responsabilidade fica muito maior até, né? Exato, Gaspar. Bom, você me força a lembrar de um colega que eu tenho, e ele escreveu um artigo uns tempo atrás, né? Faz poucos dias, né? Acredito eu, que ele escreveu, e eu compartilho da mesma ideia que ele, sabe? Eu brinco muito isso com os advogados. E acho que quase todos sabem, mas
Se não sabem, pessoal, aqui no Celint, como eu disse no começo agora, nós temos o workshop do Jur. E esse curso, né, esse workshop, eu ministro com o meu amigo Alex Altimari. Inclusive, o sócio dele está aqui, o Túlio Barros, que é o nosso coordenador na comissão de governança na OAB do Estado de São Paulo, que eu tenho orgulho em fazer parte. Olha só, eu e o Alex a gente diverge um pouquinho nisso. E é legal quando tem dois colegas, dois parceiros e que divergem porque a gente cresce, né? E um agrega o outro. Para o Alex Altimari, que ministra esse curso junto comigo, claro que como advogado, ele fala que a responsabilidade do conselheiro consultivo é mais tranquila. Porém, eu, como um grande consultor e conselheiro agente de governança, eu costumo brincar que eu não queria ser a primeira jurisprudência dos tribunais. Então, é claro, se a gente fizer um comparativo legal, tá, entre o conselheiro de administração, amparado na lei das SAs, que realmente delibera, tanto que por isso que ele tem um seguro, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, e o conselheiro consultivo, que não tem a função de deliberar, o conselheiro consultivo está mais protegido. Só que, pessoal, é o seguinte. O conselho de administração, ele veio na lei das SAs e ele existe há mais tempo. Então existe legislação e jurisprudência hoje. A gente sabe que o conselho consultivo é algo novo que apareceu na governança. Não é tão antigo. Então não existe uma legislação para ele ainda. Só que nós sabemos aqui no Brasil, e aqui entrando um pouco na minha formação do direito, e prometo ser breve, que a nossa insegurança jurídica é grande. E o que que os juízes têm feito? Aplicado as analogias. E aí, dentro da minha ambiência da governança, eu tenho vários amigos conselheiros, né? E eu tenho uma amiga que é a Luciene Dias e uma advogada que trabalha junto comigo, que elas têm a mesma frase, sabe? Se o conselho consultivo realmente não delibera e não tem responsabilidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, calma aí, tudo bem, o conselheiro consultivo não responde como o conselheiro de administração, mas espera aí, o que que o conselheiro consultivo está fazendo na mesa, na empresa, se ele não agrega, se ele não traz realmente a sua visão, a sua contribuição? Então é por isso que, na minha visão, existe uma certa responsabilidade embutida na função do conselheiro consultivo. Todavia, o que nós vamos conversar a partir de agora é como que esse conselheiro que não tem uma legislação específica para ele, ele pode se prevenir com bons documentos, com um bom seguro, né? E sabendo como se colocar e onde assinar tais documentos, que daqui a pouco eu falo alguns insights aqui de proteção. Vamos lá, Gaspar. Legal. João, e na sua experiência, né, mesmo aqueles conselheiros bem-intencionados, eles também podem cometer alguns erros, né, por desconhecimento até. Mas, pela sua experiência, quais são os maiores erros jurídicos que esses conselheiros estão praticando? Super bacana isso. Olha só, até conversando com alguns amigos conselheiros, conselheiros profissionais hoje, né, que estão em conselho consultivo em algumas empresas, eu sou muito chamado para revisar alguns instrumentos, como contrato social, acordo de sócios, né, política de alçadas, regimento interno do conselho consultivo. Legal. Tomem cuidado. Aqui eu vou colocar numa lista e não precisam se antenar pela ordem, tá? Mas documentos importantes que o conselheiro tem que tomar cuidado, né? Se prevenindo para sua proteção. Primeiro ponto, ter um bom contrato de prestação de serviço, né? Um bom contrato muito bem feito, redigido, te previne muito, principalmente com o que você entrega, né? Naquela empresa. Segundo ponto, preste muito atenção antes de assinar eletronicamente, porque hoje as assinaturas são eletrônicas, nas plataformas de governança, enfim, nos softwares de governança que as empresas usam, né? No que a gente chama. Bom, não vou citar porque a gente não vai ganhar propaganda fazendo propaganda de algumas empresas aqui, mas enfim. Cuidado quando você for assinar documentos de governança em plataformas, eletronicamente, com algumas pegadinhas.
Alguns documentos de governança, como por exemplo uma ata de reunião, o jurídico da empresa, sem maldade alguma, ou o secretário de governança ou governance officer, ele pode trazer documentos copiados de uma empresa que tem conselho de administração. E aí eu falo para o conselheiro consultivo, Gaspar, pessoal, se antenar nos documentos, os verbos que tem dentro daquele documento. Então, dentro dos documentos de governança, se atentem para os verbos deliberar, delegar, enfim, pede para trocar. Então, tome muito cuidado com as pegadinhas dentro dos documentos de governança. E um ponto que eu estava dizendo e não concluí é que eu sou muito chamado para revisar contratos sociais e acordo de cotista. Esses são documentos que, quando o conselheiro vai entrar numa empresa, ele precisa ter uma familiaridade. E isso a gente faz muito lá no JUR, Alex e eu. O Alex fala dos tipos societários, limitada, SA, quando é uma SCP, SPE, enfim. E a gente fala muito do acordo de cotista. Em alguns últimos documentos que eu revisei, sem maldade alguma, na cláusula da administração da sociedade, dentro da estrutura de governança, onde tem uma assembleia ou conselho de sócios, os caras colocam o conselho consultivo. A sociedade será administrada pelos sócios e por um conselho consultivo e uma diretoria executiva. Jamais, nunca será. Nunca será. Por quê? O conselho consultivo não administra, não delibera, ele não está dentro daquela cláusula. O conselho consultivo tem que ser um capítulo fora da cláusula de administração, tanto no contrato como no acordo de cotista. E o conselho consultivo, ele é apenas citado nesse documento. E detalhe, ele tem o seu regimento interno próprio, ok? Eu chamaria Excelente, atenção João. para esses documentos. Muito bom. Você falou aqui que não queria ser a jurisprudência dessa questão, né, do Conselho Consultivo, ser responsabilizado. E aí a Valesca ela traz, se você efetivamente tem algum caso concreto que poderia citar conosco, né, de um conselheiro consultivo penalizado. Qual foi esse vazamento, qual foi o problema que ocorreu? Excelente, excelente, Valesca. Não, não tenho, tá? Não tenho. Inclusive, antes de vir para a live hoje, eu fiz uma pesquisa na internet. Falar que eu achei alguma jurisprudência precisa tal, também não. Por isso que eu brinco que eu não quero ser a primeira, né, jurisprudência, ou que nenhum amigo meu seja a primeira decisão dos tribunais, tá? Mas, assim, ó, lendo um artigo de um amigo meu, e até vou mencionar a frase dele, tá? Tá aqui do meu lado. Ele disse assim, ó, olha só, pessoal, é, o mundo jurídico está evoluindo e a linha entre aconselhar e influenciar decisões está ficando mais tênue, tá? Então, assim, a responsabilidade do conselheiro, realmente, assim, o judiciário brasileiro vem inovando em algumas decisões. Então, realmente, assim, o que eu quero dizer para vocês hoje aqui, a importância do conselheiro, é que antes dele ser conselheiro, ele pode ser um agente de governança, um consultor. E como ele é um prestador de serviço, é aqui que eu chamo a atenção dele já se prevenir na implantação que ele está fazendo do próprio conselho. Por ele ser um consultor, uma prestação de serviço, aí sim ele tem responsabilidade na prestação de serviço. Então, João, é por isso que eu acho que continua. a jurisprudência, Gaspar, pode trazer essa linha, sabe? Da prestação de serviço de um consultor para o conselheiro consultivo, de um serviço prestado. Entendi. Porque não deixa de ser um serviço prestado. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Você disse aqui da acordo de acionistas, né? Tomar esse cuidado. Tem a questão do contrato entre as partes, de preferência pessoa jurídica para pessoa jurídica. Tem a questão das comunicados, digamos, informais, né? Os WhatsApps, as reuniões que você participa, alguma orientação no café que você possa dar, né, para a companhia, ou para um executivo, ou para a equipe. Tomar cuidado para que você nunca, né, os seus atos, né, ou seja, a realidade, eu sobreponha a questão contratual. E aí, do outro lado, você tem alguns mecanismos para buscar essa segurança, né? O mais clássico é o seguro de anou, que geralmente é muito caro, principalmente para o foco de empresas que a gente atua.
Tem alguns contratos, né? O nome difícil, eu vou até usar minha cola, contrato de indenidade. Que mecanismos você sugere para que nós, conselheiros consultivos, que focamos em companhias médias a grandes, né, mas não são companhias abertas, de grande porte, tenhamos para nos resguardar dos eventuais riscos, né, ou da materialização de um risco? Perfeito, excelente. Bom, vamos lá, vamos por partes novamente. Para o conselheiro realmente, quando vai sentar numa cadeira de conselho já constituído e prestar o seu trabalho da melhor forma, sempre olhar para os seus deveres fiduciários, como nós falamos no começo, um bom contrato de prestação de serviço, tá? E também entrar como pessoa jurídica, como o Gaspar bem lembrou. Entrar como pessoa jurídica, você já protege o seu patrimônio pessoal, né? Sem contar que tributariamente é melhor, tá? Pelo menos na lei tributária atual. Com a reforma tributária, tem que chamar um bom contador ou um bom tributarista para fazer uma conta aqui ainda, tá? Mas em termos de proteção, ser pessoa jurídica é muito melhor. E aí vamos lá para o nosso mundo aqui, tá? Mundo de empresas familiares ou startups. Vai ser muito difícil você, conselheiro consultivo, por mais experiente que você seja, tá? Ou conselheiro estagiário, e aí o meu amigo Tamburus criou, parece que uns nomes aí para os conselheiros agora, né? Achei muito bacana, Tamburus. É, mas para quem está começando ou para quem já está na jornada de conselheiro, vai ser muito difícil você, por mais que você seja experiente no mercado, numa empresa startup, ou numa startup ou numa empresa familiar, de médio porte até, exigir o seguro de E&O. É muito caro, né? Os contratos de indenidade. São documentos realmente de empresas de grande porte para cima. Não são adotados nas médias. Pelo menos eu não conheço nenhuma. Porém, desde quando eu fui chamado pelo Celinte, pelo Vanderlei, pelo Yuri, pelo Gaspar, para assumir a coordenação desse curso, do JUR, e junto com o Alex Altimari, conversando muito sobre esse tema, a gente vem pensando muito em como abordar algum deputado até para criar um projeto de lei sobre o conselheiro consultivo. E um ponto muito importante que eu venho debatendo com algumas companhias e principalmente com alguns corretores de seguro é o seguro de erros e omissões. Então, por exemplo, eu sou um consultor, tá? Eu tenho uma consultoria há 18 anos no mercado. E eu trabalho com planejamento patrimonial e governança familiar. Então, assim, há muito tempo eu contrato o seguro de responsabilidade civil. E eu usei uma vez só. Uma vez. Eu errei. Sou um ser humano, eu errei. Não tenho nenhuma vergonha de falar aqui abertamente aos meus amigos e eu sei que eu tenho clientes aqui dentro também. Então, assim, não tenho vergonha alguma. Eu usei o meu seguro e foi ótimo e muito rápido e preservou meu patrimônio. Até porque não foi tão alto também, né, a conta. Bom, esse seguro de erros e omissões, para nós, agentes de governança, que implementamos governança e conselho, serve muito. Porque eu disse, um bom conselheiro, antes de ser conselheiro, ele é um prestador de serviço. Então, esse seguro vai ser muito importante para a sua pessoa jurídica, para a sua consultoria empresarial. Até porque a pessoa jurídica do prestador de serviço, do consultor, do agente em governança, é o mesmo que de conselheiro. É a mesma empresa que você vai usar. Então, quando a gente contrata esse seguro de erros e omissões, com um bom corretor e numa boa seguradora, ele nos previne de algumas tomadas de decisões, de algumas atribuições. Por exemplo, ontem eu participei de uma reunião de colegiado de conselheiros e a conversa era M&A, venda de empresa. No meu seguro atual, não cobre M&A. E que bom, porque eu nem atuo muito. Não sou eu que faço a due diligence. Então, como um bom consultor aqui dos meus amigos conselheiros, e no curso do JUR, quando a gente fala dessa proteção, Gaspar, seja uma pessoa jurídica, faça um bom contrato de prestação de serviço e tenha seu seguro de erros e omissões. Você que vai arcar com esse valor, mas é muito, assim, é muito tranquilo. Não é tão alto, Muito baixo, baixo perante um risco alto. muito baixo, João, eu sei né? que você tem que ter.
eu sei que você tem que ter, João, vários protetores, não basta apenas um instrumento, né? Você tem várias proteções para fazer. Você citou bem, temos que ler a condicionista, temos que ter um bom contrato, fazer na pessoa jurídica e não na pessoa física, esse tipo de seguro. O Carlos Rocha, né, que atua com a gente na parte de consultoria e também como conselheiro, ele traz uma cláusula que ele entendo que ele deve utilizar no seu contrato. Ele pergunta se essa cláusula dá uma boa robustez na sua proteção. Vou ler com calma para você poder entender. O presente contrato tem por objeto a prestação pelo contratado de serviços consultivos autônomos, compreendendo em aconselhar, opinar e propor recomendações que podem ou não serem aceitas pelos diretores administradores. É uma boa cláusula de, como benchmark, utilizar os contratos de consultores e conselheiros? Olha, eu entendo que sim, é uma cláusula boa e eu gostei dos verbos que ele usou. Os verbos foram pertinentes. Eu acho que o protege, né? Eu acho que o protege. Eu só aconselho ele agora a prestar muito atenção nos documentos que ele vai assinar nas reuniões. Se Mas na ata os tiver verbos. aprovei, né? Não adianta, né, João? Exatamente. É. Então, tomou um grande cuidado aí. Foi bacana, assim. Bom, bom. E aí tem uma E questão aqui que está muito em voga, né? Todo mundo fala de inteligência artificial. Aí a Vera nos traz uma pergunta aqui, né? Falando nesse tema, né, de inteligência artificial que está tão em voga e todo mundo está utilizando de uma forma ou de outra. Como é que você vê e se é possível que a sua utilização contribua, né, para reduzir os riscos jurídicos no Conselho? Ou, ao excelente. contrário, ela pode aumentar os riscos do Conselho, sua utilização? Como é que você É, vê vou isso? cutucar algumas pessoas de propósito aqui, tá, Gaspar? Eu sei Tá que vai ficar bom. gravado, mas as pessoas vão entender a provocação que eu estou fazendo aqui. Mas é uma provocação com um sentido de cuidado. E não sei se tem mais advogados aqui na sala, além do meu amigo Túlio, tá? Tomem cuidado, a inteligência artificial é fantástica. Assim, é, inclusive, eu acabei de responder um questionário hoje sobre conselho e inteligência artificial. Assim, gente, necessário, tá? Inteligência artificial, necessário, não é mais um diferencial, não. O gerente de uma empresa tem que estar antenado em inteligência artificial, inteligência artificial. Imagina o dono, imagina o conselheiro, o diretor, enfim, todo mundo, tá? Agora, tomem cuidado, por quê? Principalmente você, conselheiro. Tem muita gente se utilizando da inteligência artificial para substituir pessoas, até para fazer documentos. E aí, não sei se o meu amigo Túlio, que é advogado, já pegou alguma coisa assim, Túlio. A inteligência artificial, num documento de advogado, criou um número de jurisprudência. Criou uma jurisprudência que nunca existiu. E o advogado entregou esse documento. E alguém foi conferir. E olha a vergonha que o cara passou. Então imagina você, conselheiro, pegando esse documento por e-mail, lendo, e vai para a reunião de conselho e fala: "Não, OK, estamos de acordo, tal". E você nem checou esse documento, porque foi feito por inteligência artificial, tal. Então assim, eu traria esse cuidado que é muito da minha área, tá? Fantástica inteligência artificial, de novo. Mas tome cuidado quem está utilizando e o que ela trouxe para a mesa, para uma reunião de conselho. Fora, né, que, João, ao botar documentos da companhia na inteligência artificial, no ChatGPT, em outros, você está botando isso na nuvem. E, tipo, né, tem que Isso tomar aí. cuidado com a LGPD e com a exposição que você está dando para aqueles documentos para todo mundo que puder acessar e trabalhar. Uma coisa que é muito Exatamente. interessante que o Enio traz aqui, e nós, do Excelente, a gente incentiva sempre a atuação do pro bono, seja para instrumentar, para aprender, seja como give back, né? Só que eu tenho notado que algumas pessoas acabam não formalizando essa relação. Estão lá ajudando a ONG, na boa vontade e tudo mais. E aí, né? O Enio traz assim para a gente. Em conselhos consultivos, né, de organizações não governamentais da sociedade civil, onde a atuação é voluntária, e muitas vezes permeada por relações pessoais e afetivas, até que ponto um conselheiro é de fato responsável por eventuais falhas na gestão, omissões da diretoria executiva.
Como separar o limite entre a boa vontade, o apoio informal e o dever fiduciário, que ainda assim recai sobre quem aceita ocupar este papel? Pergunta Conflito bonita. de interesse, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, tome cuidado no terceiro setor, conselheiros. Por quê? Estava conversando com um amigo meu, muito experiente em terceiro setor, tá? A gente faz parte de uma associação e ele é muito experiente nessa área do terceiro setor. E vou falar aqui algo do mercado, não é regra geral, tá? Mas tome muito cuidado no trabalho pro bono, em termos de conselho e no terceiro setor, porque geralmente a gente não pode entrar pessoa jurídica, a gente tem que entrar como pessoa física. E aí volta aquela velha máxima do direito dos advogados. Não, João, mas quem é associado de uma associação, quem está na diretoria, né, não responde assim. Então, a associação não tem tanta responsabilidade. Calma aí, cara. Calma aí. O negócio tem um CNPJ, é uma associação privada, ela está se relacionando no mercado. Como é que não tem responsabilidade civil? Como é que a pessoa que está presidindo fala que é uma diretoria ali, não tem responsabilidade? Então, de novo, aqui tome muito cuidado nas associações, no terceiro setor, porque você geralmente vai estar como pessoa física, tá? E na minha visão, você está exposto realmente expondo seu patrimônio em risco. Caso você não respeite os deveres, os pilares dos deveres fiduciários. A lealdade, a transparência, né? Como disse o Pedro, se não me engano aqui, os conflitos de interesse, enfim, as informações corretas. Então, de novo, tome muito cuidado aqui no terceiro setor, tá? No trabalho pro bono. Não é porque é uma associação, não é porque é um trabalho voluntário pro bono, que você vai no sentido de ajudar, que você não tem que se prevenir. Pelo contrário, ao quadrado a prevenção, né? E uma boa assessoria, tanto contábil quanto jurídica. De novo, eu faço parte de uma associação e a gente debateu muito enquanto eu estava na diretoria questões jurídicas, tá? Com um bom escritório e questões contábeis dentro de uma associação privada, certo? Pela responsabilidade tributária, inclusive. Então, eu redobro aqui a atenção dos meus amigos conselheiros. Legal, João. A gente sempre foca muito no conselho consultivo, né, que está focado na empresa, né, pensando nos três círculos. Mas o conselheiro ele pode também estar auxiliando e atuando no conselho de sócios, dos sócios da companhia, e no conselho de família. Riscos são diferentes, instrumentos são os mesmos. Como que um conselheiro consultivo que atua, por exemplo, no conselho de família, quais os riscos que ele tem ali, já que não tem um negócio envolvido? Que proteção ele precisa? Excelente, Gaspar, vamos lá. Bom, eu sou consultor e hoje um agente de governança, né? Então, geralmente, quando eu estou fazendo o planejamento sucessório, tá, e patrimonial, eu me apresento como consultor e responsável pela minha empresa. Quando eu saio dessa esfera do que eu chamo de governança patrimonial no círculo propriedade, aí eu vou olhar ou para o círculo família ou para o círculo empresa. Hoje eu foco muito na minha carreira o círculo empresa, tanto que eu estou em dois conselhos de família, né? Eu sou membro independente em dois conselhos de família. E tem regimento interno, tem contrato de prestação de serviço, né? Por quê? Porque fazer parte de um conselho de família é tanto quanto fazer parte de um conselho consultivo. Não são as mesmas matérias, mas a responsabilidade é a mesma, né? Então, os mesmos documentos de ata, pauta anual, contrato de prestação de serviço, a entrega para a família, vai ter em ambos os conselhos. E aí eu digo para os meus amigos, principalmente quem está junto assessorando uma família, e geralmente o cara é aquele conselheiro mentor, né? Que ele está junto com a família, que ele está junto com a empresa, ele está nos dois círculos. Atenção redobrada aí. Atenção redobrada. Principalmente na responsabilidade que você vai exercer nas questões pessoais dessa família e patrimonial e nas questões de empresa. É aqui que eu já vou fazer um spoiler, que eu acho que é o último assunto, que meus amigos conselheiros, que é o que eu falo para os meus clientes fazerem, né?
e eu tenho amigos conselheiros fazendo esse tipo de trabalho comigo, é proteger o patrimônio pessoal. Ou seja, por que não tirar os imóveis da pessoa física e jogar numa empresa, a famosa holding patrimonial? Porque como a empresa que você presta serviço é só sua, 100% sua, você está protegido sendo uma pessoa jurídica. Mas, meu amigo, hora que o seu cliente te processar, aquela empresa não tem tanto capital. Então, hora que o juiz, desculpe o termo que eu vou usar, juridiquês, mas hora que o juiz, né, nessa ação, desconsiderar a personalidade jurídica da sua empresa prestadora de serviço, ele vai para o seu CPF. E aí ele vai olhar tudo que você tem no seu CPF. É por isso que eu falo para os meus amigos conselheiros que já estão numa outra, né, na questão de patrimônio, de grana, tal, enfim, vida, olhe para o seu patrimônio. Por que não proteger o seu patrimônio? É aquilo que a gente brinca, em casa de ferreiro, não pode ser de pau ou espeto, tem que ser de tungstênio, como diz um amigo meu, conselheiro também, né, o Galo. Então, pessoal, vou falar por mim, tá? Hoje os meus imóveis estão numa empresa e as cotas doadas para para o meu filho, meu único filho. Ou seja, eu sou um usufrutuário. Então eu não tenho mais bem na minha pessoa física. Até em razão da reforma tributária e da questão da proteção patrimonial. E posso morrer em paz também, porque não vai ter inventário sobre esses bens, né? E detalhe, então essa questão do produtor, da proteção do patrimônio para o conselheiro é muito importante, tá? Vamos lá, Gaspar. Muito bom. Está aqui avançado, já são 18h33 e o tema é importantíssimo, né? Eu espero que todo mundo tenha entendido aqui que nós, conselheiros consultivos e consultores, temos riscos na nossa atuação também. Não é só o conselheiro de administração ou o comitê estatutário, né? E tudo mais. Muitas perguntas aqui pedindo dicas, né? A gente vai trabalhar com o João depois disso, para que a gente possa ter no nosso site algumas respostas que não, das perguntas que não foram respondidas aqui, dicas seguradoras, dicas com relação a contratos, cláusulas contratuais e outros mecanismos, né? Outros instrumentos de proteção. Mas, João, né, quem está começando, a maior parte aqui, eu acredito que já começando, está no seu primeiro ou segundo conselho, né? Não dá para simplesmente achar que o mundo vai acabar. Eu sei que o advogado sempre bota a questão do risco muito forte, mas não dá para tomar, né, se preocupar demais, ou tomar todas as medidas, né? Quais são as principais dicas, ou quais são as principais medidas para quem está começando agora nessa caminhada tenham que fazer, tem que tomar? Quais são as principais medidas, mas nem todas, principais para você? Legal. Bom, eu acho que para você que está entrando no mundo do conselho agora, nessa área, saiba que não é algo assim complementar à sua remuneração, à sua grana. Não. É um trabalho muito sério. E não é porque não tem lei que você não tem responsabilidade. A responsabilidade existe e é muito séria, tá? Você está no topo da pirâmide junto com os donos. E o dono vai querer te ouvir muito. Então eu daria a seguinte dica: abra uma pessoa jurídica, tenha um seguro de erros e omissões com um bom corretor de seguro, especialista nessa área, com uma boa seguradora. Preste muito atenção no que está nas exclusões da apólice. Se você tiver dificuldade, contrate um profissional para te assessorar nisso, que não seja o corretor, porque vai ter conflito. E de novo, preste muito atenção na hora que você se tornar uma pessoa jurídica para prestar esse serviço de conselho nos documentos que você vai assinar com o seu cliente. Contrato de prestação de serviço, o objeto do contrato e os documentos de governança. Assim, essas são as dicas essenciais. Essenciais. Um conselheiro não pode viver sem isso. E por último, Gaspar, de novo, peça o contrato social e o acordo de cotice e tenha familiaridade com esses documentos. E veja onde está, dentro do cronograma da governança, a caixinha do conselho consultivo. O conselho consultivo não pode estar naquele desenho do IBGC, igual o conselho de administração, abaixo dos sócios. O conselho consultivo é fora. O conselho consultivo não está nas pirâmides. Assim como Preferência você. fora do acordo de acionistas, então. Preferência tem que Exatamente. tirar isso, botar um documento Não, próprio, um não. O regimento. conselho consultivo pode ser citado no acordo de cotista, mas não na cláusula da administração.
Por quê? Porque ele não administra, ele não delibera. Excelente, João. Bom, eu falei, as perguntas aqui vão ser respondidas, né, a posteriori no nosso site. Quero agradecer imensamente, João, aí essa sua visão e dicas que você deu para a gente, que foi muito importante. Quero convidar todos vocês para nos encontrarmos dia 1º de novembro no nosso Fórum Anual de Governança, onde o João vai estar lá e vai poder dar um monte de dica pessoalmente para a gente, né? Ele vai se preparar já por isso. Quero convidar todo mundo aqui também que ainda não se certificou e não formou a relevância e importância da sua certificação como conselheiro, para você entender os desafios e melhorar a sua atuação na caminhada da governança construtivista, como nós pregamos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês por estarem presentes aqui essa hora, 18 horas. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Gabriel, por todo o apoio, todo o conhecimento aqui, João, que você transmitiu e experiência. Com certeza, teremos uma atuação mais saudável, mais segura a partir de hoje, com certeza. Gente, um abraço forte para vocês. Gaspar, essa gravação vai estar disponível? Sim, sim, todas as lives estão disponíveis no nosso site e no nosso Tá. canal no YouTube. Tá Aproveita, ótimo, Gabriel, então. bota o link do nosso canal no YouTube para o pessoal entrar lá, se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigado. Foi excelente, viu? Parabéns. Obrigado, Obrigado. pessoal. Prazer. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Parabéns, Valeu. obrigado. Até a Obrigada, próxima. boa noite.